Todo jovem sonha com isso. Sonha em ter o próprio canto, poder decidir a hora de dormir, de comer, de colocar o som no alto, morar sozinho, ter liberdade, conquistar a própria independência. Só que tem uma coisa que pouca gente fala. Essa liberdade custa caro. Em dinheiro, em maturidade e também em escolhas. E hoje eu quero abrir os bastidores da minha vida e te mostrar o que é de verdade morar sozinho aos 21 anos de idade. Quanto custa, quais são os desafios e principalmente quais são as armadilhas. E te mostrar como morar sozinho pode te fazer crescer muito mais do que muita faculdade por aí. Então, se você é jovem e sonha com isso, assiste esse vídeo até o final. Talvez ele não te dê todas as respostas, mas ele com certeza vai te dar uma clareza de onde começar. Bom, antes de eu te falar quais são os custos de morar sozinho, eu tenho que te explicar qual foi o motivo dessa decisão de eu vir morar sozinho. Jovem, para começar, eu tenho 21 anos, né? Eu saí de casa para ir morar sozinho com 21 anos de idade e não foi por qualquer motivo não, tá? Não foi porque eu tava brigado com os pais, não foi porque eu tava louco pra morar sozinho, nenhum nem outro. Na verdade foi porque eu consegui uma oferta de emprego em São Paulo. Então sim, o motivo da minha mudança foi justamente trabalho. Basicamente foi trabalho. Era uma oportunidade de trabalho muito boa em que eu teria que me mudar da minha cidade. Diga-se de passagem, eu era do interior e vim para a capital, São Paulo. Tudo graças a trabalho. Então não foi muito um sonho, não teve todo esse glamour. Eu sonhava sim em morar sozinho, mas não em morar sozinho com 21 anos em São Paulo para trabalhar, nada disso. Não foi todo esse glamour, foi na verdade mais um misto de medo e incerteza. E sair da casa dos pais fez muita diferença na minha vida. Me fez crescer absurdamente como pessoa, porque quando você mora sozinho você tem que literalmente se virar sozinho, então não tem ninguém mais para preparar sua comida, para arrumar sua roupa, para te acordar de manhã para ir trabalhar, nada disso. Agora é você por você, e isso é uma coisa que, jovem, sendo bem sincero, eu levei cerca de 21 anos para ter essa experiência de fato de independência, de morar sozinho. E posso te dizer que sim, isso faz muita diferença. Eu tô crescendo muito, eu tô deixando de ser um menino, um moleque, para me tornar de fato um homem, um profissional, alguém que trabalha e que mora sozinho, paga as contas. Porque no final das contas, morar sozinho não é somente independência e liberdade, como muitos falam por aí. É também muito boleto, faxina e até mesmo bastante silêncio, jovem. Infelizmente, essa é a verdade, né? A gente acaba olhando somente pro lado positivo, que é você ter independência, mas, tem todo um custo atrelado a isso, né? Eu, no meu caso, eu fico longe da família, numa cidade que não é minha cidade natal. Isso tudo tem um peso. Justamente por isso que eu falo pra você que não é somente glamour, tem as partes boas, tem sim, mas também tem as partes sérias, as partes até mesmo mais difíceis. Mas agora vamos falar do que interessa. Quanto que eu gasto para morar sozinho aos 21 anos aqui na capital, em São Paulo? Bom, eu tenho todo um custo fixo mensal que eu vou falar aqui para você. O primeiro custo mensal que eu tenho é o aluguel, que eu pago cerca de R$ 1.400. Para os padrões de São Paulo não é o aluguel mais caro de todos, muito pelo contrário, é na verdade um dos mais baratos que eu encontrei, mas leve em consideração que esses 1.400 é em relação a um quarto, jovem. Isso mesmo, é somente um quarto. Eu moro aqui como se fosse uma república que fala, né? Eu acho que é assim que fala. Com uma turma, inclusive uma turma do trabalho. Moro perto também do trabalho, então isso, facilita pra caramba. Então por isso que eu escolhi aqui. E eu gasto mais ou menos de aluguel cerca de R$ 1.400, tá? Tenho gasto de alimentação ali em torno de R$ 1.000. E não, jovem, não é porque eu gasto R$ 1.000 de alimentação, não. É porque eu recebo um vale alimentação e gasto ele mensalmente ali. Com comida eu devo gastar cerca de R$ 700 a R$ 800 por mês. O resto eu gasto com academia, suplementação, enfim. No final das contas acaba sendo alimento também, acaba sendo mais para uso e consumo, né? Vale ressaltar também, jovem, que dentro desse aluguel já tem internet, já tem água, luz, já tem tudo. Então eu não gasto com internet, eu não gasto com gás, eu não gasto com nada disso. O único gasto que eu tenho fora o aluguel e a alimentação é justamente o meu cartão de crédito.
que nele basicamente eu uso para gastar com cursos, despesas assim mais simples, mais básicas, que também não passam ali de 400, 500 reais por mês, quando tem muita coisa. Eu sou um cara bem contido em relação ao cartão de crédito, então eu fico tranquilo em relação a isso, tá? No final das contas aqui, a gente tem um custo médio ali de cerca de R$ 2.700 mensais. E aí, jovem, o que você achou desse custo? O nosso custo é parecido, não é? Aí onde você mora, você gasta muito mais do que isso, menos do que isso? Como é que é? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que, jovem, esse custo para alguns pode parecer muito, para outros pode parecer pouco, mas no final das contas eu gasto somente com o essencial. Infelizmente, o essencial aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tá dando cerca de R$ 2.700 todos os meses. É uma grana, né, jovem? Um bom efeito de comparação aí pra gente ter uma noção é o salário mínimo. Pensar que o salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.500 e eu gasto praticamente 2 salários mínimos. Então, basicamente, se eu trabalhasse como CLT ligando o salário mínimo, eu não conseguiria me manter morando aqui em São Paulo. Pra você ver como as coisas não são fáceis, muito pelo contrário, né, jovem? Eu acho que as coisas estão cada vez mais caras, por isso que a gente tem que zelar muito bem pelo nosso dinheiro, pelas nossas coisas e principalmente, né, na minha opinião, lutar, batalhar, estudar para ganhar mais, porque os custos não param de subir e a gente tem que minimamente tentar equilibrar essa balança, aumentando o quanto a gente ganha. Dificilmente a gente consegue diminuir o quanto a gente gasta. Uso o meu caso aí de exemplo. Como é que eu vou diminuir o gasto que eu tenho, sendo que eu gasto praticamente só com o essencial? Teria para diminuir um pouco, mas nada que mudasse assim, nossa, gastaria muito menos, não. Então na prática o que é necessário para mim, o que é necessário para as pessoas não é deixar de gastar, mas sim como ganhar mais dinheiro. Isso sem falar também nos gastos extras que aparecem por aí, né? A reposição de produto de limpeza, Uber quando não dá para pegar metrô, enfim. Mas eu acho que, sendo bem sincero aqui com você, o maior gasto que se tem, né, morando sozinho, é o gasto emocional, que é o famoso vou pedir um delivery aqui porque é mais fácil, porque eu tô cansado. Esse, se a gente não tomar cuidado, acaba gastando todo o nosso dinheiro. E jovem, no final das contas, você não precisa de muito para conseguir ir morar sozinho. Você só precisa acertar o momento de morar sozinho. Eu falo por experiência própria. Eu não teria condições de vir morar sozinho se não fosse pela oportunidade de trabalho que eu tive. Então, no momento em que eu não conseguia, eu não fazia, não forçava, não tentava ir morar sozinho para sofrer, para viver na dificuldade. Não, já. Tudo tem um momento certo para acontecer. E na minha humilde opinião, o certo é você esperar por um trabalho melhor, ganhar mais dinheiro, para só então você pensar em morar sozinho. E nesse meio tempo, vai guardando um dinheiro, porque você tem um dinheiro guardado nunca é demais. Combinado, jovem? Você não precisa ganhar muito. Você precisa aprender a se virar bem com aquilo que você ganha. Isso é o que muda o jogo. E como que eu faço tudo isso caber no meu orçamento? Porque, como eu falei, um salário mínimo não é suficiente. Tem que ser praticamente 2 salários mínimos e olha lá para conseguir viver. Basicamente, hoje a maior parte da minha renda vem do meu trabalho como CLT, salário fixo e alguns benefícios como o vale alimentação e plano de saúde. E eu também organizo todos os meus custos numa planilha bem simples, onde eu acompanho o quanto que eu estou gastando, se eu gastei mais, se eu gastei menos, e vou tentando fazer esse balanço. Além disso, também eu faço renda extra com as redes sociais. Esse canal mesmo é inclusive uma das minhas fontes de renda que eu tenho aqui na internet. Não tenho uma vida de luxo, mas tenho uma vida de qualidade. Gosto da vida que eu levo, gosto do que eu faço e acredito que eu ganho razoavelmente bem. Compro tudo que eu quero, não tenho que ficar me preocupando a todo momento em olhar preço das coisas, então eu acredito que para 21 anos morando em São Paulo, isso já tá muito bom, né, jovem? O que você acha? E para quem ganha pouco, basicamente a dica é o seguinte: começa controlando aonde você gasta o seu dinheiro. Na sequência, evita de parcelar bobagens, evita de ficar parcelando as coisas. Então, o cartão de crédito, toma bastante cuidado com ele. Ele é útil, mas pode ser perigoso se você não souber usar ele direito.
E negocie sempre. Negocie aluguel, internet, enfim, negocia porque você muitas vezes consegue ter preços melhores das coisas simplesmente por você questionar, por você pedir. Então, peça que isso com certeza vai te dar um descontinho e vai aliviar e vai fazer sobrar mais dinheiro no seu bolso. E agora você está assistindo tudo isso e pensando: beleza, Lucas, mas eu nem tenho emprego ainda. Calma, que eu também comecei assim, jovem. E por isso que eu criei o meu curso do zero ao primeiro emprego. Ele é um passo a passo real de quem saiu do nada, sem experiência e conseguiu o primeiro emprego em menos de 2 meses. Nesse curso eu te ensino muitas coisas, desde como montar currículo, como encontrar vagas de emprego, como passar entrevistas e muito mais. Então, se o seu sonho é conquistar a sua liberdade financeira e começar a morar sozinho, o primeiro passo é sem dúvidas o seu emprego. E eu, Lucas, te ajudo a conseguir ele clicando no primeiro link aqui da descrição. E um ponto bem legal da gente estar falando também é um pouco da rotina de quem mora sozinho. O que muda na sua vida? Olha, não vou negar que você tem muitas vantagens. Você tem liberdade total de horários, de decisões, você tem silêncio, você tem paz e você consegue ter o seu ritmo de vida, fazer o seu próprio ritmo, acordar quando você quer, dormir a hora que você quer, enfim, você consegue ter a sua vida. Mas também tem os desafios, que é basicamente você lidar com a solidão, porque morar sozinho é sozinho mesmo, literalmente. Você tem que cozinhar, porque senão você não come. Você tem que limpar, porque senão você vive na bagunça. E você tem que se organizar, porque senão você acaba esquecendo das coisas. Isso sem falar nos problemas inesperados, como vazamento, barulho do vizinho, boleto esquecido e por aí vai. Inclusive, se você quiser mais vídeos falando sobre a rotina de um jovem morando sozinho, deixa aqui nos comentários que, se você comentar, eu posso estar trazendo um vídeo falando mais sobre como é a minha rotina, beleza? Então comenta aqui embaixo. Basicamente, quando você mora sozinho, você se torna oficialmente o CEO da sua própria vida. E se você não se cuida, ninguém vai cuidar de você por você. Então, jovem, algumas dicas práticas para você que está pensando em morar sozinho. Primeiro, tenha uma reserva de emergência. Tenha pelo menos 3 meses do valor do aluguel que você vai pagar, no mínimo, tá? O ideal é você ter mais 3 meses no mínimo. Comece aprendendo a cozinhar coisas simples. Faça uma lista de móveis essenciais e comece a planejar, a guardar dinheiro para quando você se mudar, você ter dinheiro para comprar eles, fogão, geladeira, enfim. Pesquise bem a região antes de você se mudar, antes de você ir morar naquela região. Isso é um ponto super importante. E converse com pessoas que já moram sozinho. Esse vídeo mesmo foi feito justamente para isso, para a gente conversar. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode estar deixando aqui nos comentários. Entenda uma coisa, morar sozinho não é só sobre você sair da casa dos pais. É sobre você entrar de cabeça na sua própria vida. Você vai errar, você vai esquecer de pagar uma conta, vai queimar o arroz, vai ficar com saudade da família, mas você também vai amadurecer, sorrir com orgulho, criar sua rotina e viver a sua liberdade. Você não precisa estar 100% pronto. Eu também não estava 100% pronto. Mas o que você precisa estar é disposto. Não se compare com os outros. Cada um tem seu tempo. Se o seu momento ainda não chegou, use esse tempo justamente para se preparar. Estude, trabalhe, junte uma graninha e planeje. Porque a liberdade custa, mas vale cada centavo. E se um dia, quando você abrir a porta do seu próprio AP, sentar no chão e olhar ao redor, você vai lembrar desse vídeo e vai sentir aqui no seu peito: caramba, eu consegui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse, considera se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, e também considera deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é só assim que eu sei que você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos como esse. Agora eu vou estar deixando para você assistir uma playlist onde eu falo mais sobre mercado de trabalho, onde eu falo mais sobre a minha vida morando em SP. Tem alguns outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ajudar você nesse seu planejamento de ir morar sozinho. Combinado? Então, para você assistir esses vídeos, é só você clicar na playlist que tá passando aí na sua tela e correndo assistir. Eu agradeço demais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!